Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Discípulos Podcast. E aqui nós estamos numa série de mensagens ou numa série de podcasts, onde o quadro é Masculinidade Bíblica, onde nós trataremos de transformações de homens que outrora não estavam posicionados ou estavam em um local em que Deus não queria que ele estivesse, mas de alguma forma, através de sua graça, Deus restaurou esses homens e trouxe ele para o local de onde ele nunca deveria ter saído. Nós estamos falando de homens que foram transformados, de histórias inspiradoras que vão confrontar você. Nós estamos falando de alguém que saiu do fundo do poço e que muitas vezes não enxergava a saída, mas Deus foi lá e o resgatou. Então fique conosco até o final. Nós vamos contar a história de alguém e nesse episódio nós vamos ter uma pessoa que foi transformada, restaurada pelo poder do Evangelho. E nesse quadro de masculinidade bíblica, nós trataremos do testemunho de Edmilson, que foi transformado, um testemunho transformador, alguém que foi restaurado pela graça de Deus. Alguém que outrora vivia no mundo da homossexualidade, mas hoje casado, pai de 2 filhos e uma vida restaurada. Alguém que foi transformado e hoje é um homem segundo o coração de Deus. Eu já quero dar as boas-vindas, mas antes, eu quero que você curta, eu quero que você comente, eu quero que você se inscreva no canal, ative aí as notificações para que você receba todo e qualquer conteúdo que o Discípulos Podcast colocará aqui no canal, tá? Edmilson, muito bem-vindo. Deus te abençoe. Muito honrado de recebê-lo aqui no Discípulos Podcast. Amém. É um prazer para mim também estar aqui com vocês, né, para falar um pouco do que Deus fez na minha vida, né? Um pouco, né? Porque não vai ter tempo suficiente para a gente estar expressando tudo o que Ele me devolveu, né? Tudo que foi retirado e tudo que Deus me colocou de volta na minha vida, né? Tudo que nasci, né? Cresci pensando algo e Deus naturalmente, quando eu dei um passo para Jesus, né, ele veio e me devolveu tudo. Então, eu acho que o espaço vai ser pequeno para a gente falar tanta coisa. Entendeu? Maravilha. Acredito muito que tem muita coisa para ser dita, para ser falada. E, Edmilson, conta um pouco para nós, daqueles que estão nos acompanhando, daqueles que acompanham o canal do Discípulos Podcast. De verdade, me apresente quem é o Edmilson. Eu falei aqui que Edmilson é casado, pai de 2 filhos, mas quem é Edmilson? De onde veio? Onde nasceu? Se tem irmão, se não tem? Conta aí um pouco da tua história, Edmilson. Bruno, a minha história é o seguinte, meu amigo. É longa, né? Que eu comecei dizendo aqui, né, pra gente, né? Eu nasci em Maceió, Alagoas. Maceió? Maceió. Caramba, achei que tu era potiguar, cara. Não, sou de Maceió. Maceió. Aí nós somos 9 irmãos, né? Meu pai e minha mãe teve 9 filhos. Eu sou o 7º. Você é o 7º. Sou o 7º. Perfeito. Eu sou o 7º, né? Então, para a vida que eu levava, né, na homossexualidade, né, no homossexualismo, eu ficava me perguntando sempre por quê, né? Se eu tinha um pai e uma mãe, 9 irmãos. Se cresceu numa família, vamos dizer assim, tradicional, normal. Tradicional, entendeu? E eu com aqueles pensamentos, com aqueles sentimentos, aquelas atrações por homem. E eu não conseguia entender. Perfeito. Certo? Isso começou, Edmilson, já que você entrou logo no assunto assim de cara, isso começou por volta de que idade, Edmilson? Quando você percebeu essa sua inclinação? Bruno, é o seguinte, essa minha inclinação, né, quando você fez a pergunta agora, porque eu costumo dar sempre testemunho, certo? Perfeito. Mas nunca tinha vindo para mim essa pergunta. Aonde tinha começado? E essa pergunta eu mesmo me respondo quando eu não sei quando começou. Eu sei o que aconteceu comigo. Certo. Mas eu não sei quando começou. Perfeito. Porque a partir do momento que eu aceitei a Jesus, entendeu? Desde o dia que eu aceitei a Jesus, eu vi que eu tinha que ter uma escolha. Por que uma escolha? Porque o que Deus tinha criado era macho e fêmeas. Então eu percebi que eu tinha que ter uma escolha. Sim. Entendeu? Tá dando para você alcançar. Claro, com certeza. Entendeu? Então, o que acontece? Eu tinha minha normal, entendeu? Na minha família, lá, os 9 irmãos, né? No caso, eram 5 irmãs e 4 homens. Eu ficava me perguntando por que aquilo comigo. E quando é que eu comecei a perceber, como você fez a pergunta? Eu comecei a perceber quando eu fui abusado. Aí você pode dizer bem assim, tanta gente que diz que foi abusado e não virou homossexual. Certo? E eu não digo que eu virei homossexual porque eu fui abusado, mas foi o que foi me apresentado.
Entendi. Isso foi por conta de que idade? 5, 6 anos de idade. 5, 6 anos de idade. Então, antes disso, a gente pode forçar a memória e não consegue lembrar. Né? Tem pessoas que lembram que tem com 2, 3 anos. Eu não consigo lembrar. Certo. Eu não consigo lembrar. Só sei que realmente eu fui abusado dos 5 ou 6 anos até os 14, 15 pela mesma pessoa. Uau! Pela mesma pessoa fui abusado ali. Então foram quase 10 anos. Quase 10 anos por aquela pessoa, certo? Esse rapaz, ele esperou até com 14, 15 anos, agora eu já sou um adolescente. Perfeito. Com tudo formado. Perfeito. Certo? Certo. E começou a rolar tudo. Entendeu? Quando eu era criança, só ficava eu sendo passivo, a fêmea. A fêmea, passivo. Passivo. Certo. Mas quando eu fiquei um rapaz, começou a rolar tudo. E esse rapaz era casado, tinha 2 filhos, tudo. Próximo à família. Desde a época que começou, com 6 anos, ele já era casado. Já era casado. Perfeito. Então já era um homem. Já era um homem. Próximo da família, tudo. Certo. Tinha 2 filhos. Entendeu? Então é o que eu lembro. É o que vem à minha memória. Então eu não digo a você e nunca disse. Eu nasci assim. Não. Uhum. Eu não acredito que eu nasci assim. Porque se eu disser que eu nasci assim, eu vou dizer que Deus errou. Perfeito. E Deus não erra. Exato. E se nós formos para a biologia, Edmilson, a gente vai entender que existem 2 cromossomos apenas. Cromossomo XX e cromossomo XY. Isso aí. Não existe outro. Então, macho e fêmea. Ponto final. Ponto final. Então, significa dizer que você está me dizendo, a sua resposta, você não entende com clareza qual foi o momento pelo qual você despertou para esse lado, mas a ação pela qual você sofreu foi por volta dos 5, 6 anos. Isso aí. Perfeito. Isso aí. Então, significa dizer o seguinte, a gente pode dizer aqui para os telespectadores que você não se lembra como começou esse comportamento homossexual, mas se lembra que por volta dos 6 ou 6 anos, algo aconteceu com você na questão sexual, que foi a questão do abuso. Isso Perfeito? Aí. Isso Pronto. aí. E assim eu preciso endossar para as pessoas entenderem daquilo que você falou no começo. Nem toda pessoa, alguns dizem por aí, nem toda pessoa que foi abusada se torna homossexual. Isso. E de certa forma é verdade, porém, eu te digo uma coisa, isso é cientificamente comprovado, que todos aqueles que foram abusados, ele, querendo ou não, tem uma inclinação para essa área sexual pervertida, porque o homossexualismo nada mais é do que a sexualidade pervertida, que é um comportamento fora do padrão que Deus estabeleceu. Então, e sexualidade pervertida é isso, é um sexo fora do padrão que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu o quê? Homem com homem, mulher com mulher? Não. É mulher com homem. Isso aí. Exato. Isso aí. Esse é o padrão de Deus. Então, quando sai disso, é perversão sexual. Que aí tem 300 milhões de maneiras que a gente não cabe aqui falar agora porque não é o assunto. É só pra gente entender essa introdução que nós estamos tendo aqui. Por quê? Não sei se você acompanhou, caso não lhe convido, né? Você que é um inscrito no canal e acompanha nós aqui do Discípulos, eu dei meu testemunho algumas semanas atrás e no meu testemunho eu também fui abusado nessa idade, dos 6 aos 10. Detalhe, pela mesma pessoa. Pela mesma pessoa. Então, isso gerou em mim algo extremamente maléfico. Eu me envolvi, por conta disso, na área sexual pervertida. Me envolvi com masturbação, tive relações com outros meninos, porque isso despertou antes do tempo. Entende? Então, isso reverberou na minha adolescência e até no meu casamento. Essa questão da sexualidade pervertida. É tanto que eu falei que Dani foi criada uma beata, alguém criada para poder casar de maneira pura, casta. E eu, ali cheio de trauma e de conhecimento nessa área sexual de maneira pervertida, fui e adoeci Dani. Porque eu já conhecia muita coisa e queria aquilo que Dani não podia me dar, porque ela não sabia. Sim. Então, tudo aconteceu por conta desse despertar lá na infância, né? Como você falou. Então, aqui, concluindo aqui a minha aspas, daquilo que você está falando, não se nasce homossexual, se torna homossexual, por N fatores. No seu caso, mesmo tendo uma família equilibrada com pai e mãe, mas aconteceu algo nessa trajetória que lhe desviou do caminho. Isso aí. Perfeito. Mas me diga, como é que foi? As pessoas ficaram sabendo? Você guardou para você? Como é que foi essa situação, Edmilson? Bruno, a situação é o seguinte. Como eu falei, né? Pai e mãe. Sim. 9 irmãos, certo? Tudo normal. Andando ali
pessoal simples, né? Uma família simples, um pai e uma mãe naquela época para cuidar de 9 irmãos financeiramente, mas nenhum dos meus irmãos eles quis estudar. E eu quis estudar por conta própria, Certo. entendeu? E levava essa vida ali dentro de casa, mas eles não via, eles não sabiam. Eles não percebiam. Tipo assim, faz que você não é, que a gente faz que não sabe. Entendeu? Mas não que ele soubesse que tinha alguém que estava me abusando. Não que eles tivessem uma certeza daquilo ali. Mas suspeitavam? Eu acredito que sim. Entendi. Eu acredito que sim. Perfeito. Porque via talvez o comportamento mudar. Totalmente, mudando. E você de criança, um adolescente, aí é que nem minha esposa diz, né? Quem conhece sabe, que eu digo que eu era um cara bonitinho, né? Aí ela diz, então passou um trator pela sua cara, por cima de você. Sheila é uma figuraça. Muita menina ficava a procura, 12, 13 anos, é normal o sexo se atraírem, exato, as meninas virem e eu fugir, certo? A minha mãe, porque mãe percebe as coisas, talvez eu tô aqui expondo isso, a minha mãe dizia, não, meu filho quando crescer vai cuidar de mim. Ficava nessa separação ali. E eu nesse meio. Mas eu na minha casa, né, como todo mundo, assim, quem tem um caso desse vê, que não queria expor, e nos anos 80... Era um escândalo? Um escândalo, entendeu? Então eu tive uma dupla personalidade. Eu era uma coisa na minha família e uma coisa fora, em escola, tudo. Vivendo essa dupla personalidade. Mas eu acreditava, Bruno, como você falou aí no início, porque eu não conhecia a palavra de Deus, que eu tinha nascido assim. Perfeito, porque até então como é que você vai entender com 5 ou 6 anos que você era, vamos dizer assim, uma criança normal? Não tinha como saber, é exatamente como você falou, é muito difícil alcançar, né, pensamentos ou lembranças com 2 anos, 3 anos, é muito difícil. Né? Existe um trabalho muito bacana que psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eles fazem para poder trazer essa tenra idade, né, aflorar para fora. Né? Existe um trabalho sim, mas de maneira, por conta própria, é dificílimo entender. Então, o que é que você vai lembrar? Desse gatilho. Desse momento em que você foi abusado. Então, se você lembra da sua vida a partir dali, então, sua vida começou ali. E se começou ali com esse tipo de coisa, então você nasceu assim. É isso que acontece, mas tá? eu levei mesmo para esse lado. É eu lógico. Nasci assim, cresci com isso dentro de mim, eu nasci assim, mas tinha uma coisa que acontecia comigo direto. Eu brigava comigo mesmo, dizendo, como é que eu nasci assim e Deus erra, mas eu só ouvia falar de Deus. Porque eu costumo dizer às pessoas o seguinte, Bruno. Sempre pergunto, você conhece Neymar? Sim. Essa é a minha pergunta. Ninguém conhece Neymar. Quem conhece Neymar, talvez seja a esposa dele, o pai dele. A gente ouve falar de Neymar. Perfeito, é verdade. A gente ouve falar. Então, eu não conhecia Deus. Eu ouvia falar de Deus. Então, se você não conhece a Deus, conhecer a Deus é ter o Espírito Santo com você, ter uma intimidade. Então, aquele menino que não conhecia Deus, mas tinha sede de Deus. Por que tinha sede de Deus? Porque ele via testículos, ele via um corpo cabeludo, ele via um pai e uma mãe, ele via uns irmãos, mas ele não se sentia atraído pelo sexo oposto. Então, a cabeça dava 1000 e não tinha uma explicação para ele. Perfeito. Um menino numa família não tinha uma explicação. Né? Isso não se conversava sobre sexo, sobre sexualidade. Ninguém falava sobre nada. Então, ele dizia, não, eu nasci assim, mas Deus vai me dar uma explicação. Olha para onde eu ia, Deus vai me dar uma explicação. Uau. Porque eu tenho tudo de homem e me sinto atraído por outro homem. Como era isso? Pastor Silas diz uma coisa, nosso pastor diz uma coisa. Pastor Silas fala que homossexualismo não é nascimento, não se nasce homossexual, se aprende a ser homossexual. Significa dizer que homossexualismo é comportamental. Você aprendeu a ser homossexual. Por quê? Porque aquele adulto maduro, que já tinha formação, que já estava com seu córtex pré-frontal maduro e definido, ele ensinou um comportamento a você que você não sabia. Porque toda criança, na sua tenra idade, assim como todo ser humano, aprende por modelo de imitação.
você faz quando vê outras pessoas fazendo. Lembra daquelas propagandas de cigarro que dizia o seguinte, lá atrás da caixeira de cigarro, crianças começam a fumar ao ver adulto fumando? É exatamente isso. É exatamente isso. Então, o que é que você aprendeu? Homem com homem. Quando você olhava com aquela criatura que estava lá fazendo aquela aberração com você, ele tinha a mesma coisa que você. Ele tinha testículo, ele tinha pênis, ele tinha igual a você. Então foi assim que você aprendeu. Então é assim que funciona, né? É assim, é dois iguais, e você foi repetindo esse comportamento até 13, 14 anos. Então, o que é que você conhecia de sexualidade? Dois iguais. Mas quando você olhava a realidade das coisas, você fazia assim, oxe, eu vou com outro igual a mim. Só que minha mãe e meu pai é diferente. Só que meu irmão, que é mais velho, é casado, é diferente, é com uma mulher. E por que eu? Aí aquele nó que você falou, a cabeça a mil, sem entender e sem me dar uma explicação por que eu funciono diferente dos meus irmãos. Né? É exatamente esse nó aí que as pessoas não querem saber o significado e acabam tendendo para aquilo que é mais fácil, porque todo ser humano tende, no seu cérebro, pender para o menor esforço, que a gente chama de lei do menor esforço. Ou seja, se aquilo está me demandando muita energia, eu vou esquecer. Eu não vou pensar sobre isso. Eu vou fazer o que é mais fácil. Eu vou me envolver mesmo com o homem, tá tudo certo. Eu não vou procurar saber disso aqui, não. Mas, quando vem momentos de reflexão, que normalmente é quando você vai dormir, quando você está no banho, ou quando você está em algum momento de contemplação sozinho, é que as perguntas vêm. Aqui os questionamentos surgem. E você faz esse tipo de pergunta que você acabou de dizer. Dessa forma aí mesmo. Tudo aí você está desenhando o que aquele menino passou. Oh, Deus! Mas aí... E aí se passou. Passou-se os anos, não é isso? Sim, passou-se os anos. E aí, como é que foi? Anos. Como é que foi desse período aí, dos 14 agora até esses 17 aí? O que é que aconteceu, Edmilson? Vivi a homossexualidade. Total. Assumida. Total. Como é que foi para os teus pais? Sem eles saberem. Ah, eu assumido. Eu sabia quem eu era. Fora. E em casa, tu continuava o Edmilson que eles achavam que eram. Porque não acompanhavam. Ausência de família. Tu tinha pais, tu tinha pai, tinha mãe, mas tinha... Irmão, ausência deles. Uau. Onde é a ausência deles? Você estudar numa escola, né? Eu estudei em escola, onde a escola toda sabia que você era homossexual. E como é que seus pais nunca foram lá? Pais de idade. Eu não jogo a culpa para meus pais. Não jogo. Nem para meus irmãos. Eu não jogo a culpa para ninguém. Eu só digo que eles foram ausentes. Sim. Mas eu quis essa ausência. Eles foram e eu quis. Entendeu? A gente mais velho agora analisa tudo, fica claro, pensando. Perfeito. Eu quis essa ausência deles, entendeu? Uma escola onde eu fui jogar, Bruno, e me tiraram. O técnico, o árbitro, pediu para me tirar de quadra. Porque era uma vergonha para os outros meninos, no ano de 1986. O que eu fazia sendo homossexual. Eu era uma vergonha para as famílias. Qual esporte que você praticava? Voleibol. Voleibol. Porque eu sempre quando eu dou testemunho, eu digo, não é o esporte, né? Não é o esporte. Sim, claro. Mas muita gente vai estar vendo isso aqui, a gente está falando, mas onde tem em todo esporte vai ter homossexual que está aí escancarado já. Infelizmente está escancarado, não é isso? Uhum. Mas tem uma tendência ali no voleibol de ter muitos homossexuais, entendeu? Então era o esporte que eu fazia e eu estava lá. E eu era aquele menino assumido. Era um menino de 16 anos, 15, 16, né, assumido. Então eu falava tudo igual a mulher mesmo, entendeu? Entrava, roupa, tudo, entendeu? Tudo eu ficava envergonhando. Pensa aí no ano de 1986. Uau. Lá em Maceió. Em 87. Lá em Maceió, entendeu? Em Maceió. E tudo Caramba. isso é em Maceió. Mas Maceió é tipo aqui, para quem está nos ouvindo, né? Numa cidade, são criações. Era um esporte tipo nobre. Sim. E a minha família humilde não tinha acesso. Uhum. Certo? Perfeito. Escola técnica também. Né? Que hoje você já vê como é a fama da escola, né? Que no caso hoje as federais da vida. As federais da vida, entendeu? Sim. Então, eles não iam para lá.
ver nada. Então lá eu tinha um comportamento totalmente diferente. E lá você se sentia, vamos dizer, livre e protegido deles. Aprontando tudo. Já que eles não compareciam, tudo, não eram presentes? Tudo. Ninguém sabia, entendeu? Então, Na família. Edmilson, me permita abrir esse parênteses, segura aí. Eu preciso dar um recado para os pais. Olha só. Eu sou pai de 2 adolescentes. O meu filho vai fazer 12 anos e minha filha tem 16. Eu sempre, meus filhos estudaram em colégio particular, meus filhos estudaram em colégio em tempo integral, e eu sempre me envolvi nas coisas da escola do meu filho e da minha filha. Era tanto que eu era chamado para ser sempre representante dos pais, porque eu era alguém que estava presente. A diretora sabia meu nome, os professores sabiam meu nome, eu sabia os nomes dos diretores, dos professores, porque um pai que não se envolve na vida cotidiana do seu filho, na escola, na igreja ou em qualquer clube social que ele conviva, você está fadado a perder o seu filho para qualquer ideologia da vida. Você está fadado a isso, porque você está se comportando como um pai ausente, como um pai omisso. E quando eu falo pai, é que é a figura masculina que dá o equilíbrio a qualquer criança, seja ele menina ou menino. E hoje eu vejo, Edmilson, hoje não, desde aquela época, eu vejo, sabe o quê? As mães indo para a escola acompanhar. Nada contra as mães irem, tá? Nada contra. Só que eu fazia questão. Minha mulher já ficava com as crianças o dia inteiro. Já cuidava dela o tempo todo, botando para dormir, aquele negócio todo. E eu trabalhando o dia todo. Aí quando eu tenho uma oportunidade de acompanhar os meus filhos na escola, eu negligenciar isso, jogar nas costas da minha esposa, eu nunca fiz isso. Tá aqui Dani para poder provar ou poder me desmentir se porventura fosse mentira. Sim. Eu fiz questão para poder crescer com meus filhos equilibrados, porque eu sabia daquilo que poderia acontecer. Eu sei o que aconteceu comigo, porque meus pais trabalhavam. Eu não culpo meus pais como você não culpa, mas a circunstância fizeram com que isso acontecesse. Meu pai e minha mãe iam pra rua trabalhar e eu ficava sozinho com meus irmãos em casa. Então, eu estava livre. E o que acontece com livre? Vêm os maiores, os meninos, os homens maiores e se aproveitam dessa fragilidade que os pais deixaram. Por isso, Edmilson, que eu escolhi Dani vir pra casa cuidar dos meus filhos, Diane e Daniel, há 7 anos atrás e não me arrependo disso. Meteram o pau em mim, me esculhambaram porque eu tomei essa decisão, você é maluco. Eu falei pra Dani, a gente vai passar necessidade, mas eu não quero chorar mais tarde porque os meus filhos, os seus filhos, os nossos filhos se desviaram no caminho porque não teve um pai e uma mãe que o acompanharam. A gente passa aperto, acoxo, mas os nossos filhos crescerão nos caminhos do Senhor. Amém. Porque o texto bíblico diz o seguinte: ensina o teu filho no caminho. Esse no caminho faz toda a diferença. É quando alguém pega na mão da criança e o acompanha ensinando o caminho que você já trilhou. Porque muitas das vezes o pai é até crente, mas deixa a criança seguir o caminho sozinho e ele não acompanha. Aí tá o mal, muitas vezes, dessa juventude e dessa adolescência de hoje. Os pais que não acompanham. Infelizmente, é o que aconteceu comigo e aconteceu contigo. Aí me diz agora, Edmilson, fechando esse paralelo aqui. Rapaz, que papo bom. Eu tô aqui enfoguetado. Produção, eu tô enfoguetado aqui. Tá, Bruto. Aconteceu isso aí. Aí, com 15, 16, 17 anos, né, que eu tô fazendo aqui um bom resumo, 18 anos, né, eu vivi totalmente lá em Maceió. Mas, como eu disse a você, sim, tinha uma briga interna. Ainda para querer descobrir. O que eu vou dizer agora e vou abrir aqui para você? Que eu digo e aconselho. Ame. Ame o seu filho. Ame o seu filho. Se você perceber que ele tem 3 jeitos, entendeu? Né? Da onde veio esses 3 jeitos? Não veio do Senhor. Certo? Então, ame o seu filho. Não bata de frente, não. Isso eu tenho orgulho da minha família muito. Se eles perceberam algo, e perceberam, que não falei da minha mãe, sim, mas eles sempre me amaram. Sempre me amou. Então eu completei 18 anos, terminei o ensino médio. Tinha que entrar na faculdade ou ir trabalhar, né? Aí fiquei no Exército. Fui servir ao Exército. Servi ao Exército. Quando eu estava no Exército, lá tem um período básico, tudo, eu ganhei melhor combatente lá. Eu só vi as pessoas gritando, Bruno. Um viado,
um gay ganhar melhor combatente, porque eu era assumido. No ano de 1989. Minha família não foi também quando eu ganhei melhor combatente. Nossa. Nem sabia, não me acompanhava. Aí, quando eu saí do exército, né? Agora com 18 fazer 19 anos, né? Olha aí. Já é um jovem, já é um homem. Sim, um homem. Né? Mas sabendo o que queria. Eu queria ser gay. Eu não queria ser homem. O que eu me sentia atraído, eu queria ser. Eu nasci assim. Ainda tem aquela música aí, né, secular aí, Gabriela, né? Eu cantava muito, foi bem na minha época. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Você sempre assim. Você sempre assim. Aquilo ali era uma cilada de Satanás que fisgou um anzol bem grande. Isso. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim. Ah, Gabriela, miserável. Contando, talvez você, né? Não, mas era desse jeito, era na praia com os amigos. Quem me conheceu sabia disso. E eu saí do exército, Bruno. Saí do exército. Saí. Sim, verdade. 19 anos, não quis, não suportei a vida militar. Não suportei, meu amigo. Aí saí. Aí eu tinha terminado a eletrônica na escola técnica. Aí tinha que estagiar. Fui procurar o estágio. Quando eu fui procurar o estágio, mandaram na Capitania dos Portos. Quando eu fui na Capitania dos Portos, era pra vir pra Natal. Pra Natal? Na Marinha. Caramba. Pra Marinha. Nem eu acreditei. Eu conto pra você espantado, porque eu não acreditei que era pra vir pra Marinha. Eu não já tinha servido ao Exército? Sim. Como era que eu ia servir a Marinha de novo? Eu servi a Marinha de novo. E eu digo a você, se você não acredita, acredite que Deus está passado, presente e futuro. Deus escolheu eu e você no ventre. Deus escolheu a gente no ventre. A palavra de Deus é verdadeira, Bruno. É verdade. Muito verdadeira. Não tinha como, Bruno, eu entrar na Marinha, Bruno. Eu uso prótese, eu não vou tirar aqui não pra... Eu uso prótese desde 12 anos, Bruno. Nossa, 12 anos? Tudo aqui na frente. Tudo aqui na frente. Como é que você entra nas Forças Armadas? Em 2, com prótese. Vai lá se informar lá na Marinha. Como é que você entra nas Forças Armadas, naquela época, sendo homossexual? Hoje quem vai ouvir vai dizer, entra. Hoje entra. Mas naquela época não entrava. Como é que você entra em outra força já servido ao Exército, sendo servir? Não era concurso, não. Eu fui servir de novo. Uhum. Como é que você entra na Marinha sem saber nadar? Isso é coisa de Deus, Bruno. Verdade. Hoje eu sou aposentado da Marinha. Há 8 anos já que eu estou aposentado. Porque Deus tinha um propósito comigo lá na Marinha. E com 18 anos, 19, né? Eu fui lá, tudo, aí com 20 anos eu vim, logo um outro ano, né? Fiquei um ano fora só, vim para Natal. Vim para Natal. Já pela Marinha. Já pela Marinha. Cheguei aqui que eu vim ver, né? Aqui em Natal, que eu ia servir de novo. Longe da família. Bruno, agora isso é para quem crê em Deus, tá? Você que tá aí, ó. Isso é para quem crê em Deus, tá? Larga o aço. Isso é para quem crê em Deus, Bruno. Isso não é historinha que eu não tenho para quem tá contando historinha, não. Verdade, eu lhe conheço. Quando eu saí do Exército, 3 meses depois, Bruno, eu estava arrependido. 3. Por que você estava arrependido? Exército, Forças Armadas, órgão federal, todo mês o dinheiro depositado. Ou pouco ou muito era depositado. Uma família que não tinha boas condições. E eu, que era homossexual, precisava de dinheiro. Eu tô falando de mim, viu, Bruno? Sim. Eu precisava de dinheiro, sabe por quê? Eu fui abusado e eu me tornei um abusador. Eu precisava de dinheiro para pagar. Eu comprava sexo. Prostituição, homem com homem, mas era prostituição. Sim. Eu precisava de dinheiro, então eu tinha dinheiro lá. Então eu estava arrependido. Aí eu fui para onde, Bruno? Diz para onde eu fui? Isso não é história, meu amigo. Eu fui para os pés de Deus, como eu lhe disse, sem conhecer a Deus. Só ouvido falar. Porque a Bíblia diz, a Bíblia nos fala que todos nós somos criaturas de Deus. Sim. E Deus não quer que nenhum se perca. Nenhum. Agora, filho é aquele que aceita Jesus como seu Salvador. É isso aí. Então, todos que procuram Ele vai encontrar. Exato. Cai, a árvore cai tudo, não se move nada que Deus não permita. A mesma chuva que cai para mim e para você, cai para o descrente. A mesma chuva, o mesmo sol.
Então, o que é que tem? Eu fui para os pés de Deus. Deus. Bruno é para crente. Se eu pudesse voltar para a vida militar, eu queria voltar a Deus. Mas eu queria em outro estado. Eu queria em outro estado, Deus. Aí você vai me perguntar por que você pediu essas coisas. É por causa disso. A vida militar, eu tinha dinheiro e tinha homem lá dentro. Tinha homem lá dentro. Em outro estado, os fortes vão saber. Eu amava demais a minha família. Então eu longe, podia ser que eu podia fazer. Um menino de 19, 20 anos, não sabia ainda que nada fica escondido, né? Nada fica oculto. Sim, achava que estava seguro agora, né? Escondido. Longe. Por isso que eu pedi a Deus isso. Aí eu pedi a Deus, olha que Deus. E não, ele não existe, Bruno. Eu pedi 3 meses depois. E aconteceu, eu voltei para as Forças Armadas em outro estado. Do jeito que eu tinha pedido a Deus. Parecia um pedido absurdo, né? Parecia um pedido absurdo, isso aí. Como é que Deus vai permitir um homossexual voltar para poder praticar as coisas que ele praticava? E o que é que eu fiz? No lugar que a gente quer, hoje a gente conhece a verdade, conhece a palavra de Deus, a gente volta para agradecer aquele leproso. Sim. Jesus curou, não curou os 10 leprosos? Sim. Não é isso? Verdade. Tá lá, Jesus curou os 10 leprosos. Quantos voltou? Jesus, bem, quantos voltaram? Porque só tu que voltou. Não foram 10 que eu curei? Não foram 10 que eu curei? Mas salvação só foi para um. Ele curou todos, pô. Tá todo mundo rico aí, ó, que Deus permite o sol, a chuva, o ouro, a prata, o dinheiro. Para os homens conquistar. Conquiste. Agora a salvação só é para mim, para tu, para aquele que quiser Jesus Cristo. Verdade. Entendeu? Então. Mas eu fui os 9 quando cheguei em Natal. Quando eu cheguei em Natal, eu não fui agradecer a Deus, não. Eu fui alugar casa, me tornar um abusador como eu fui abusado, levar os meninos aqui, eu me aproximava dos meninos. Você confia, que nem você disse aí, um menino de 18, 19 anos que entra nas Forças Armadas, a Marinha traz o pessoal de fora para Natal, eles não tinham para onde ir, ano de 90, 91, aparece um cara que eu sempre digo, não generalizo, porque nós sabemos que agora temos o QI, LGBTQI+, tem todo tipo, então eu estou dizendo da onde eu saí. Então aqueles meninos não tinham uma roupa, não tinham um tênis, não tinham uma droga, vamos para minha casa. Eu arrudeio ele aqui, igual Satanás faz, ao derredor, para tragar, até tragar de madrugada. Consegui chegar ao objetivo. E aí, um caminho mais... Família onde, Bruno? Em Maceió. Mas cumpriu o que Deus tinha dito. E ali, cheguei aqui em Natal em 91. 92, 93. Natal eu fiquei conhecidíssimo aqui em Natal, jogando voleibol. Me vestindo de mulher. Entendeu? Saindo. Mas a minha família longe. Mas quando eu digo a você que ame o seu filho, sabe por que era? Porque eu mesmo longe eu não cordei o cordão umbilical com a minha família. Eu amava muito meus pais e meus irmãos. Muito, muito, muito. Aí eu viajava, Bruno. Eu não viajava para Maceió? Sim. Que eu sempre digo, velório, noite de Natal, noite de Ano Novo, o coração fica bem pequenininho, parece que ele fica mais perto de Deus, sabe? Eles ficam, né, nessas horas, né? Aí quando chegava na noite de Ano Novo, meus irmãos todos casados, com filho abraçado, e eu chorando, Bruno, num canto. Eu urrava de chorar. E minhas irmãs, por que você chora tanto? E eu pedia para elas saírem de perto de mim. Porque vinha no meu coração. Porque todo mundo tão feliz com a família. Não é isso? E eu não vou ter isso. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia ter aquilo. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia ter aquilo. Que é a certeza do homem, né? Exatamente. A certeza do homem, meu amigo. Aí... Fiquei, me aproximava dos rapazes, usava, pagava, família em Maceió, pai, mãe, irmãos, e tá lá, e eu tô aqui, e fica, e aluga casa, e no lugar de voltar para dizimar e ofertar na casa do Senhor, você tá trazendo mais gente para o inferno com você, fazendo isso. E um rapaz eu me aproximei de um rapaz lá, um surfista, né, que eu me aproximava e ficava amigo quando ele não queria nada comigo. Me aproximei de um surfista, usava droga, tudo, pagodeiro.
Aí quando eu me aproximei dele, ele ficou andando comigo, ele não quis nada comigo. E no mesmo tempo, um outro rapaz com uma moça teve uma menina e eu cuidava muito da menina essa menina Desse deles. casal. Esse casal e essa menina. Uhum. Eu dizia que eu ia deixar tudo pra essa menina. Eu dizia, eu vou deixar tudo pra essa menina. Tudo que eu construí na minha vida eu vou deixar, porque eu não vou ter filho. Eu não vou ter filho nunca, entendeu? Eu nunca tinha encostado no sexo oposto. Nunca vou ter filho, então eu ia deixar tudo pra ela. Aí começou o trabalhar de Deus. Eu lembro, Bruno, eu morando lá em Ponta Negra. Se esses meus amigos verem, a gente tudo lá, um monte de homossexual, e tinha um sítio lá atrás. Aí eu parava e ficava olhando lá pro sítio, tava tendo um evento lá. Era um culto. E eu ficava olhando o culto, sabe? Aí meus amigos vinham e diziam, por que tu olha tanto pra ali? Aí eu, ali é o certo. Ali é o certo. Nós aqui estamos errados. Que interessante. Eu acho, não, eu tenho certeza. Jesus chamou 12 discípulos, cada um era diferente um do outro. Sem dúvida. Tem várias passagens, vários reis, vários juízes, tudo ali, desde o princípio, quantas histórias bíblicas aí que foi deixada para nós. Então, cada um de nós tem uma forma que foi chamado. A minha forma não vai ser a forma que você vai ser chamado. De jeito nenhum. Não vai ser a que você vai ser chamado. De forma Entende? alguma. Essa foi a forma que eu fui chamado. Essa foi a forma que eu fui chamado. Então, eu já tinha essa sede. Eu passava, Bruno, pelas igrejas católicas, aí na frente dizem que tem uma água lá. Eu não entendia, mas eu ia lá e pegava aquela água e jogava em mim. E dizia, Deus, eu não quero ser isso. Uau. Eu dizia, eu não quero ser isso. Entendeu? Mas era o pior que tinha. Eu não dizia que não queria, eu era o pior. O mais promíscuo era eu. Na onde eu andava, o mais desbocado, tudo. Aí na Marinha eu fiquei assumido. Aqui em Natal eu joguei voleibol, muitos campeonatos, todo mundo me conhecia da minha idade. Hoje eu tô um idoso. Aí, nesse período aí, esse meu amigo aceitou a Jesus. Eu fui levar ele no aeroporto, ele de bermuda, tudo. Quando ele voltou, ele disse que Edmilson, eu aceitei Jesus e agora eu vou orar por você. Desse jeito. Aí eu, tá doido tu, rapaz. Aí na Marinha, como eu sempre digo, ele parou de andar comigo. Por quê? Antes ele era treva, como eu. Mas agora ele era luz. E luz e treva não andam juntos. Não. Mas ele, o cara era um evangelista. Se converteu, no outro dia ele já era um evangelista. Aonde ele estava, Bruno, o assunto era... tá falando de Jesus aí, né? Porque ele só falava de Jesus. E ele não era aquele cara chato. Ele era um cara legal, entendeu? Falando de Jesus. Aí ele só encontrava comigo na hora do almoço, tá? Ele é Edmilson, Jesus te ama. Jesus te ama. E aí ficava, né? Aí eu fui para Carnatal, né? Eu tô resumindo aqui para você. Aí no Carnatal, né? Bem conhecido aqui em Natal, Carnatal. Sim. Aí lá entregaram literatura, né? Que a gente chama de literatura. Os Quando entregaram, doido. o pessoal disse doido. que meus amigos rasgaram. Eu li, eu não lembro o que tinha escrito não, mas eu li. E comecei a me perguntar o que era que eu estava fazendo ali. Em dezembro de 2000. Eu tinha 30 anos. Aí, quando foi no sábado, né? Eu disse, eu não vou sair mais não. Mas no domingo eu fui lá ainda. Essa é interessante. Aí no domingo, quando eu fui, eu não quis mais o abadá. Quando eu estava lá, aí o Espírito Santo falou comigo assim. Não sei como é que ele fala com você ou com você em casa, mas comigo ele falou... Se Jesus voltar agora, como é que você vai se esconder aí? Eu comecei a imaginar lá no Carnatal um helicóptero com Jesus com a metralhadora atirando todo mundo e eu não ia ter como me esconder. Jesus Rambo! Tu acredita? Acredito, cada um tem uma visão, meu amigo. Aí eu disse, então... Fiquei ali, né? Mas isso era o Espírito Santo falando. Quando foi na segunda, quem tá lá na Marinha? O Roberto. Jesus te ama. Aí ele... Edmilson, tem um culto lá numa igreja. Eu morava sozinho numa casa. Eu já tinha deixado de morar em Ponta Negra. Tava morando numa casa em Parque das Dunas. Uma casa sozinho. Que o mundo chama de matadouro, né? Onde eu levava os rapazes pra minha casa. Sozinho. Sim. Com videocassete preparado, um quarto com... pornografia, com tudo, né? Videocassete, aquilo tudo.
Mais alta tecnologia da época. Tinha um carro, tinha um bug. Aí ele fez, vamos pro culto, no sábado, dia 16 de dezembro. Aí eu fui. Ele passou na minha casa, eu troquei de roupa e fui. Aí nesse dia, lá no culto, a gente assistiu, né? Eu não entendia, né? Hoje eu sei falar a linguagem, né? Porque Sim. a liturgia do culto foi ali, resolveu tudo. No final não teve pregação, foi uma peça, Mão Vazias. Aí nessa peça, Mão Vazias, eu não parava de chorar. Porque a peça era da seguinte forma. É uma voz oculta, né? Sim. Aí dizia, Maria, mostra as tuas mãos, mostra o que tem feito por mim. Aí Maria se levantava, né? Que era tipo Jesus voltando, né? Sim. Aí Maria se levantava e dizia, Senhor, eu preguei no teu nome, eu falei do teu amor. Aí aquela voz dizia, Maria, tu pregou no meu nome, tu falou no meu nome, mas tu traiu o teu esposo. Então, não entra. Bruno entrava com faca, como Deus tinha me dado um pai e uma mãe. Isso era o que vinha na minha cabeça. Um pai, uma mãe, irmãos, um trabalho em outro estado que via. Dado tudo, eu só tinha envergonhado a Deus. Me criou homem e eu queria ser mulher. Me deu um trabalho e eu pagava para outras coisas. Aí eu não entendia, ficou embaraçada na minha cabeça. Aí eu olhei e disse, não teve apelo naquele dia. Não teve apelo. Né? Que hoje eu entendo, né? Sim. Aí eu cheguei, Roberto, bati na perna de Roberto. Roberto, se Jesus pode me transformar. Uau. Aí Jesus, Que se você pergunta, abrir o coração, ele pode. Aí eu, então eu quero. Aí eu fui pelo lado e disse ao pastor, né? Aí ele orou por mim. Aí no outro dia, Roberto me levou para uma outra igreja, não essa, né? Levou para a igreja dele. Sim. No dia 17 de dezembro, escola dominical. Ele me levou logo. Caramba. Aí eu ia sentar onde? 30 anos eu tinha. Bruno, tem outra coisa que eu vou lhe dizer aqui, que só crente acredita. Eu dizia que todo mundo dizia que o mundo ia acabar em 2000. Eu dizia, eu vou morrer com 30 anos. Aí eu lembrei disso também. Eu morri com 30 anos. Uau. Tudo isso eu vejo o amor de Deus. Eu dizia a todo mundo, o mundo vai acabar em 2000. Em 2000 eu tenho 30 anos, então eu morro. Então quando eu morrer, tá bom, já vivi 30 anos. Mas eu morri pro mundo. Que com 30 anos. Foi. Aí dia 17 de dezembro ele me levou sentar onde? Lá com a mocidade, né? Não ia sentar com a mocidade, né? 30 anos, mas na Assembleia de Deus... Sem estar casado, é considerado mocidade. Eu sentei lá. Quando eu sentei, o olho já botou o olhinho nos rapazes, né? Normal, né? O comportamento de uma vida inteira. É, porque nós sabemos, eu conheci a palavra de Deus. Jesus curou de várias formas. Sim. Jesus curou mandando botar... Cuspiu no chão e correu, mandou tomar banho, curou de todo jeito. Se fica limpo agora. Sim. Se quiser, eu te dou da água da vida. E aquela mulher, né? Todo jeito Jesus fez. Então, comigo, eu precisava de algo mais. Eu não fui acordado assim, epa, agora tu gosta de mulher. Apresentado a mim. E Deus tem um trabalhar tão grande na minha vida que é tudo engraçado que passou, né? A gente fica montando as coisas. Quando eu era criança, eu gostava muito de criar galinha e pato. Entendeu? Minha mãe, tudo. Aí eu peguei um patinho e botei numa galinha. Quando ela tirou os pintinhos. Peguei um patinho e botei lá. Aí o patinho cresceu com a galinha, não é isso? Sim. Eles não sabem. Quando o pato cresceu, era um pato. Não era uma pata. Era um pato. Né? Ele cresceu, aí virou um pato. Ele só queria namorar a galinha. Até que eu comprei uma pata e botei pra ele. Isso veio na minha memória também. Uau! Caramba, velho! Até que eu comprei uma pata e botei pra ele. Você voltou o pato às configurações originais. Que sensacional, cara! Ele queria pegar a galinha, porque ele cresceu com galinha. Ele só conhecia a galinha? Ele só conhecia a galinha. Até eu botar uma pata pra ele e ele ficou com a pata dele. Aí a Sheila até engraçada. Eu sou a pata dele. Sheila disse, eu sou a pata dele. Mas Sheila, graças a Deus, a senhora se tornou a pata dele. Então, Bruno, então eu que né, incrível, que fiquei incrível. lá, olhei pro, né, mas não foi assim. Aí o que é que eu fiz? Isso foi trabalhar comigo. A minha casa eu quebrei tudo. Aqui eu morava só, eu quebrei tudo. Isso na mesma semana? A mesma.
Uau. Eu quebrei as coisas que não servia, ideias, outras coisas. Porque eu queria... Se eu ficasse ali, na minha cabeça, isso era o Espírito Santo me guiando, né? Sem dúvida. Os rapazes iam chegar. Os rapazes que frequentavam lá atrás de uma cerveja, atrás de uma bebida, ia chegar, pô. Claro. Aí eu tinha 30 anos, opa, não vou sair daqui logo. Aí saí da casa, fui morar na Marinha. Mas fui morar na Marinha. Quando eu fui morar na Marinha, o que é que eu fiz? Cheio de homem. Eu esperava todo mundo tomar banho pra eu ir tomar banho no final. Que situação. Era coisa. Aí os caras, os meus amigos, né? Que sabia. Meu amigo Roberto, quando desceu comigo na Marinha, né? Que lá a base naval descendo, os caras, todo mundo vinha me abraçar, me beijar, porque eu era sumidão. Todo mundo já tem um amigo, hoje em dia todo mundo tem um amigo homossexual. E ver como eles são divertidos, como eles são gaiatos, entendeu? Sim. São gente boa normalmente. Não, são gente boa, gente boníssima. Então eles são muito... Então eu era desse modelo, entendeu? Melhor ainda, eu era um cara muito bom com eles, entendeu? Brincalhão, tudo, com algo por trás. Eu vou ser bem sincero pra você. Se eu era dessa forma. Tá aqui você com... Qual é o nome dela? Sua esposa? Dani. Eu tô aqui brincando tudo, mas tô de olho em te pegar, pô. Num linguagem você tô inteiro, eu tava afim Se vacilar? Claro, porque pra mim não existia nada de errado. Tudo era normal. O sexo é normal. Lavou, todo mundo tá novo. Tá ali. Não conhecia a verdade, pô. Então, mesmo com o casal, a gente é muito amiga, tudo, ela não tá nem imaginando, mas eu tô querendo ir dormir com ele. Entendeu? Aí eu, lá no trabalho, né, os amigos vinham brincar comigo. Aí quando eles vinham brincar, o Roberto, ele é crente, mas eu já tinha visto tanta gente sair dos caminhos, e eu podia ser um mais um. Aí eu dizia, Roberto, não é assim não, pra mim não é assim não. Eu tenho que mostrar a ele um dia atrás do outro quem eu sou. Eu preparei isso pra eles. Eles estão vindo no normal deles. É verdade. Eu agora que tenho que mostrar ser diferente. E não é gritando, Bruno. Não é gritando. Testemunho, você ser um homem de Deus, não é gritando. É você, passa de Jesus, não precisou gritar para ninguém. Eu sou Jesus! Um dia atrás do outro. O próprio Paulo não precisou gritar. Foi um dia atrás do outro. Exato. As pessoas vendo Jesus nele, entendeu? Então, glória a Deus que já tive esse discernimento, e foi um dia atrás do outro. E como foi, Edmilson, essa questão da restauração da sua masculinidade? Porque a gente está agora nesse processo de mudança. Aos 30 anos, teve um encontro com Jesus, e agora, depois de 30 anos, começar a mudar o seu comportamento para um comportamento pelo qual você nasceu para ter, né? Como a gente falou do pato, voltar às configurações originais. Isso aí. Como é que foi essa restauração da sua masculinidade? Os caras na Marinha começaram a perguntar, né? Tu não é crente agora? Precisa ter mulher. Sendo que eu não... Bruno, você não tem ideia, não. Você me vê aqui, é muito legal. Você viu uma tal de uma língua na Marinha, e os caras riam demais comigo, porque eu dizia, essa língua pode ser de boi. E boi passou a língua, não sei se eu não vou usar aqui, passou a língua naquele canto da vaca. E eu tenho nojo. Então não vou comer. Eu era o mais baixo grau. Tinha aversão, de fato, ao sexo oposto. Tinha só pra amiguinha. Tinha nem como. Aí eu agora tô convertido. Mas na minha cabeça, eu comecei a ler e disse, Senhor, eu aceitei pra minha salvação. Pra mulher? Não. Eu aceitei pra minha salvação. Que sensacional. Se amanhã eu vou desviar e voltar pra homem, eu não sei. Que eu não entendia. 30 anos eu não entendia. Se eu ia ficar doido, né? Eu não entendi, eu não sei. Eu tô só dizendo pra você o que aconteceu. Continuou com a cabeça embaraçada. Embaraçada, em relação às explicações, né? Mas eu sabia que eu queria Jesus. Sim. Eu sabia que eu queria Jesus. Sim. Isso aí eu queria, que eu fiz tudo ali, tava indo pra igreja direto, lendo, buscando, entendeu? Aí foi se cumprir a palavra de Deus. Se verdadeiramente me buscar, né? Me busca e me acharás, entendeu? Eu busquei, entendeu? Perfeito. Aí eu fui lá e chegava aí o pessoal de mulher, e eu, meu Deus do céu, o que é que eu respondo pra esses caras aí, mulher? O que é que eu faço? Aí eu disse, aí o Espírito Santo disse, diga aí, Bruno, você vai cair pra trás. Eu peguei uma revista de homem nu e mostrei pros meus amigos na Marinha. Fiz, olha, é o seguinte, não adianta vocês me darem playboy, porque o meu fraco não era isso. O meu fraco era isso aqui. Aí cala qualquer um, Bruno. Uhum. Eles viram que eu tava disposto a mudar. Uhum. Sendo que eu tava assumindo quem eu era, mano. E no meio dos homossexuais, quando eu fui dizer. Uma mesa assim, aqui é uma gatice, entendeu? Sim. É um monte, entendeu? Assim, aí eu tenho um negócio pra dizer a vocês. Diga aí, Bruno. Eles pensaram que eu ia dizer que eu tinha AIDS, que eu era o pior que tinha. Dá pra você imaginar aí? Sim.
Eles pensaram que eu ia dizer... Até hoje tem um que diz, quando você disse que eu tenho certeza da sua conversão, porque você não tinha motivo, eu tinha minha casa, meu dinheiro, longe de família, tudo, eu não tinha pra que deixar de ser homossexual, não. Tinha pra que não. Pra que eu deixar de ser homossexual? Vou perguntar a você. Você que tá dizendo, porque eu tô dentro da cabeça deles. Sim. Porque eu tava lá, você não teve lá não, mas eu tava lá. Ele vai dizer que eu tô vivendo uma farsa. Por quê? Eu vou viver uma farsa. Eu tinha meu dinheiro, eu tinha minha casa, eu tinha minha vida, então por que eu ia viver uma farsa? Por quê? Pergunta a você, por quê? Eu não tinha pra quê? Eu não tinha pra quê? A sociedade estava tudo pronto pra mim. Humanamente falando. Mas eu não tinha o mais importante, eu não tinha Jesus. O Jesus que todo mundo quer, eu não tinha ele. Eu tenho Jesus de outra forma. O Jesus da gente, a gente tem ele, um dia atrás do outro. Todos os dias a gente tem. Morrendo cada dia o Edmilson, e nascendo Jesus na minha vida. É verdade. O processo de santificação, como a Bíblia nos orienta, ela é paulatina, né? Ela é dia a dia, né? Dia a dia. Como você bem falou, eu me converti num dia, no outro, eu cheguei na escola dominical, eu fiz, meu Deus do céu, cheio de menina aqui, ó. Por quê? Porque o processo de santificação, ele acontece todos os dias. E Deus te deu o discernimento, através do Espírito Santo, a, de fato, ter essa atitude diariamente de mostrar, através das suas ações, que você agora é um novo Edmilson, né? Você não mudou da água para o vinho de uma hora para outra. Não. Quem faz esse tipo de milagre é o próprio Jesus. Mas, na vida de um ser humano, ele faz de maneira gradativa, até para poder fazer com que as outras pessoas enxerguem que é possível ser transformado por Deus. Então, dando continuidade aí, né? Como foi que a pergunta que você fez? Eu, dentro da igreja, agora, esse pessoal e eu dentro da igreja. Aí o pessoal, vai ter namorada? Isso eu me converti dia 16 de dezembro. Dia 17 eu estava lá na igreja. Comecei a frequentar a igreja. Aí namorada. Como chegar no sexo oposto, Bruno? Como é que chegava, hein? Como é que me ensina aí? Eu não sabia. Até hoje eu tô sem saber, entendeu? Aí eu fui pra uma menina na igreja, dei um cachorrinho de porcelana. Uma menina, você é tão bonita. Eu tava me esforçando. É verdade. Eu tava fazendo a minha parte. Aí cheguei pra outra, você é tão bonitinho, acho que as meninas diziam, esse velho, 30 anos, esse rapaz é um bestalhado, entendeu? É. Aí entra Deus. Aí Deus diz assim, tu tá se esforçando. Agora é minha vez, meu filho. Agora é minha vez. Aí é quando ele vai e fala pra Sheila. Nossa, como é que foi isso? A gente já entra numa pergunta. Como é que foi essa questão do matrimônio, cara? Como foi conhecer Sheila? Então, a Sheila chegou, essa parte aí, ela chegou, que tem até... Nem trouxe o livro, ó, Bruno. Pra mostrar o livro que sim. ela lançou, escrevia, né? Minha esposa. Né? Que é... Da Crise à Identidade. O livro da Crise à Identidade. Já é best-seller o livro, né? Maravilha, é um livraço. Eu tenho. Ela lançou até esse livro aí, fala um pouco da gente, da vida dela, da minha filha e a minha também. Um pouco, só um pouco, né? E aqui eu tô expondo tudo. Então, foi quando Sheila falou, vou resumir, né? No nosso horário. Deus falou para a mãe dela, para a irmã dela, que ela aceitasse o rapaz como ele era, porque Deus estava no negócio, falou desse jeito. Mas ela namorava com um rapaz que a mãe dela não queria. Ela namorava com um rapaz há 3 anos. Lá na igreja, isso tudo, né? Uhum. Né? Aí falou, aí quando chegou em casa, a irmã dela foi e disse para ela, né? A irmã dela falou para ela, né? Chegou para ela e disse, disse que aceitasse o rapaz como ele era. Aí ela namorava com o rapaz já tinha aprontado muito com ela, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Perfeito. Mas ela, 3 anos, mas ela botou o cara se acertou, um bocado de coisa, mas tinha traído ela. Aí na hora ele disse um palavrão com ela um dia que ela apagou ele. Como é que eu nasci no evangelho, tudo, e tô com ele? Se ele no namoro tá fazendo isso, imagina no casamento. Aí ela disse que Deus colocou eu na memória dela. Na mesma hora que ela acabou o namoro, eu vim na memória dela. Aquele novo convertido lá atrás. Que eu não era novo convertido? Sim. E a mãe de Roberto, a madrasta de Roberto, chegou na igreja, na nossa igreja lá, né?
E olhou pra Sheila e disse, ó, você vai casar com aquela moça. Isso em janeiro, que eu tinha me convertido em dezembro. E eu disse, vou não, porque eu não tinha gostado muito, entendeu? Porque já tava os olhos de homem, né? Olha aí, ó, já tava os olhos de homem. Já procurando carne, procurando... Não tava procurando nada espiritual, entendeu? Erradamente, tá? Tava errado, tá? Na verdade, nem tanto. Porque a gente precisa olhar o produto, pô. Tem que olhar, tem que olhar normal. Aí, Sheila pegou, cara... Deus deve ter dito assim, esse bestalhado aí que eu criei macho, glória a Deus, não sabe, eu vou preparar uma pra se aproximar dele. Jovem, né? Era uma jovem lá na mocidade. Ela acabou o namoro, Sheila fez um plano de como chegar em mim, porque ela tinha 23 anos, eu tinha 30. Né? Já é uma, né? E se via eu sério lá, eu era todo sério, trabalhando, né? Eu não dei testemunho. Que eu falei só pro pastor, cheguei pro pastor, eu era homossexual. Ele, meu filho, fica pra você... E se você quiser dar testemunho um dia, se Deus cobrar isso, você faz. Aí eu fiquei lá na igreja, só frequentando, sem dizer quem eu era lá. Porque, né? Só Roberto que sabia, ali da Marinha, e pronto. Aí ela chegou e fizeram um plano mesmo. Fez um plano de como chegar nele. Primeiro, descartar as rivais, que ela já sabia que eu tinha dado... Presentinho para algumas, entendeu? Sim. Dizer que eu tô só, convidar ele para ir para o Machadão aqui, que era Machadão aqui, o campo de futebol. Sim. Aí tinha o parque. E dizer que tá só, né? Ela fez esse plano lá e ligaram primeiro, porque não tinha no celular. Aí ligaram para lá, para o meu trabalho. Sim. Olha, uma amiga dela. Ô, Edmilson, a gente vai pro parque, vai casal, não sei o que, não sei o que. Aí eu do outro lado, vocês só casal. Aí eu vou só, não sei o que. Ela disse, Sheila tá sozinha, ela acabou o namoro. Já tá dizendo, né? Eu desliguei, tá bom, eu vou. Aí eu cheguei pra Roberto, que trabalha comigo. Roberto, acho que o pessoal quer que eu namore com essa Sheila. Estão fazendo isso. Antes do parque, num domingo à noite, me chamaram pra uma pizza na casa desse casal, que era vice-líder da mocidade. Quando estavam lá, aí, bota a pizza pra Sheila, bota refrigerante pra Edmilson, aí eu me levantei. Ô, Sheila, parece que esse pessoal tá querendo que tu namore comigo. Tu quer namorar comigo? Na tora, Na assim. tora, desse jeito. Aí ela, eu quero. Aí a gente deu um beijinho, aquele assim. Sim, o selinho. Aí vamos lá fora. Certo? Caramba, velho. Aí quando chegou lá fora, né? A gente chegou lá fora, eu digo, eu tenho um negócio pra lhe dizer, ela também tem. Eu digo assim, ó, ninguém sabe na igreja, mas eu sou um ex-homossexual. Certo? Aí ela diz que nasceu no evangelho, pregava salvação, Jesus que transforma, agora diante de uma transformação de Deus e onde Deus diz que está no negócio, ia dar o pé para trás. Ela disse, você aceitou Jesus? Eu digo, aceitei. Ela, então vamos junto. Aí pronto. Aí nós começamos a namorar naquele dia. Começamos a namorar, mas Sheila, eu ia para casa dela, ela botava uma roupinha mais, eu nem olhava. Ela botava uma roupinha mais sexy, mas eu nem olhava. Meu pai do céu. Que tormento. Foi. E aqui eu queria beijava. Eu queria abrir um parênteses aqui da seguinte forma. Meus adolescentes, meus jovens que me acompanham aqui no Discípulos Podcast, perceba que um ex-homossexual com apenas 2 meses de convertido teve a coragem que você não tem de pedir a mão dessa moça que tu tá há 5 anos namorando, terra seca, pra poder casar. Pelo amor de Deus, deixa de tua covardia, deixa de tua omissão, assume logo esse negócio, casa com essa menina, pelo amor de Deus. Poxa vida, né? E aí, começou a namorar, frequentar a casa dela. Ficava conversando com a mãe dela, e nada. Aí ela percebeu que já tava gostando de mim, de verdade, e perguntava se eu amava, eu dizia não. Tentei acabar o namoro 2 vezes. Foi mesmo? Foi. Em que período, assim, tu tentou acabar? Mas logo no início mesmo, Logo porque no início ali, foi, no primeiro ano? você vê, a gente começou a namorar 8 de abril. 8 de abril a gente começou a namorar. Certo. De 2001, eu tinha 4 meses convertido. Sim. E em setembro a gente já noivou. Então, viu aí, porque eu dizia que não amava ali, naquele período. Lutando ainda sobre né? os pensamentos Eu achava que eu podia desviar, ia ser ela infeliz, os meus filhos, se viesse a ter. Eu não sabia de nada, não sabia nem se eu ia ter filho, não sabia nem se eu ia brincar de casinha. Aí a gente começou, né? E ela ficava assim, nada. Aí um dia ela me chamou, me levou na praia, me conta tudo. Aí eu contei tudo a ela.
Tudo. Com quem eu saí, com quem eu não saí. Tudo. Agora ela olhou pra mim e fez: agora você tem Jesus no céu e eu na terra aqui. Vamos junto, namorando. Aí eu já era ali de mocidade, né, na igreja. Daqui a pouco a gente namorando, noivando. Aí quando foi em 7 de setembro, que era aniversário dela, e eu fiz a festa surpresa pra ela, parecia um casamento. O aniversário dela. E quando tava lá, eu digo: eu amo você e quero me casar com você. Ela aceitou, por quê? O ferro já estava esquentando. Ela já percebeu o ferro elétrico ligando em cima. Oh, glória! Ela já percebeu, entendeu? Sim. Ela já percebeu, entendeu? Ela disse assim, opa, entendeu? Sim. Deus tá... Mas às vezes que eu fui acabar o namoro, ela é crente. Às vezes que eu fui acabar o namoro, ela ia pra Bíblia, vamos aqui. Abria a Bíblia, a genealogia de Jesus. E lia a Bíblia, entendeu? E botava louvor. Não é pra acabar, não. Ela, as 2 vezes ela fez isso. O namoro da gente foi um namoro diferente. O namoro da gente foi um namoro verdadeiramente espiritual. De crente, pô. Como de libertação, entendeu? Como tem que ser. De libertação, entendeu? Lógico. Precisava, entendeu? E aí, foi dessa forma aí. Então eu percebi que o Espírito Santo não deixava ninguém dizer mais piada comigo. Deus não permitia, ninguém dizia mais piada comigo. Eu fui realmente, comecei a ter um respeito. Claro que iam falar de mim. Claro que a cruz é minha. Sim. Claro que a cruz é minha, o resto enquanto eu tiver vida, entendeu? Ela é minha. Ela é minha nesse sentido. Jesus me perdoou, mas o mundo não tem que me perdoar. Quem tem que me perdoar é quem é crente de verdade, pô. Sim. Acreditar. Mas o mundo está aí, a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 em nome de Jesus, ele está presente. Quando não é no nome dele, quem está presente? Se não é Jesus quem está presente, quem está presente? Exato. Então não vai acreditar, não vai acreditar. Então pronto, então ela estando comigo, tá bem. Então a gente teve nosso namoro, noivamos e casamos. Isso quanto tempo? Desde quando começou o namoro até casar? 1 ano e 3 meses. Rapidíssimo. Foi 1 ano e 3 Aprenderam? meses. Aprenderam, juventude? 1 ano e 3 1 meses. ano e 3 meses. Pessoas não ficam enrolando. Crente em Jesus não enrola pra casar. Crente em Jesus se compromete e casa. Então a gente ficou esse tempo aí e casamos. Na lua de mel aqui eu vou expor. Na lua de mel não aconteceu nada. Aí eu comecei a gritar que eu acabei com a minha vida e acabei com a sua. Acabei com a minha vida e acabei com a sua. Aí ela, nosso Deus não deixa a obra pelo meio. E agora ela tem que correr de mim. Agora ela que tem que fugir de mim. Ô, glória! Aí teve algumas coisas, Bruno, que o Espírito Santo não deixou, porque ninguém dizia, como eu disse a você, que ninguém dizia que muito 3 jeitos, entendeu? Entendeu? Aí eu pedia pra ela me ajudar. Eu pedia pra ela me ajudar. Né? Muito 3 jeitos. Acredito que eu, na fase de criança, até 30 anos, às vezes pode ainda ter algum Requisito de trejeito? de 3 jeitos. Mas também que 90% tem, não é todo. Mas olha, eu conheci Edmilson, um pastor, não sei se você conhece ele. Ele, inclusive, pregou muito na nossa igreja quando ele estava vivo, ele já dorme no Senhor. Pastor Joy de Miranda. Pastor Joy de Miranda, ele foi um ex-travesti, foi travesti por mais de 20 anos em Milão, na Itália. Assumiu a homossexualidade aos 14 anos. Ele conta essa história no livro dele, no DVD que se tornou livro. Se chama De Novo Homem, o nome do livro dele. E ele conta, eu tive o privilégio de jantar com ele umas 2 noites, tá? Que ele pregou um seminário lá na igreja, na DEVEC lá em Recife. E tive o privilégio de, assim como estou aqui com você, ouvir a história dele. E ele dizia o seguinte, falou assim, vocês estão me vendo hoje aqui pregando como pastor, como homem de Deus, casado aqui, né? Com a minha esposa, com o meu filho. E vocês estão vendo eu com trejeito? Eu tô ótimo. É isso aí. Eu estou ótimo. Edna, que é a esposa dele, a irmã Edna, quando me conheceu e quando nós casamos, eu andava, parecia uma minhoca. Falei assim, como é que você quer que eu desaprenda um comportamento, uns trejeitos que eu vivi durante a minha vida inteira? Entendeu? Então, assim, as pessoas, infelizmente, não estão preparadas para receber na igreja, no seio da igreja, pessoas como você. Pessoas como você, que era homossexual e agora se converteu a Jesus. Então, assim, as pessoas, elas não estão ainda preparadas para receber certo tipo de pessoas que se convertem. Com certeza. Não estão. Estão para apontar o dedo, para dizer que aquilo ali vai se desviar logo. Tá? Infelizmente. Mas sabe por que isso? Porque falta a palavra.
Porque alguém que é cheio da palavra de Deus, ela ama. E foi exatamente o que a pastora, na época, da mãe dele, fez com ele. Ele, alguém que tinha 300 ml de silicone nos peitos, 4,5 litros no quadril, chegar na igreja, se converter, usava roupa folgada, porque não tinha dinheiro para poder tirar naquele momento, né? O silicone para poder estar indo no culto de jovem. E a pastora simplesmente amou aquele ex-travesti. Amor, abraçou, e ele precisou desse acompanhamento para poder se firmar na igreja. Bruno, só a colocação aí é o seguinte, ele quis. Exato. Onde eu vou deixar um recado aí? A gente que teve... Eu não tenho discernimento, e também tenho, certo? Para você que está me ouvindo. Mas eu tenho experiência. Eu tenho 30 anos. Então, você que está dentro da igreja, né, não venha dizer se você tem essa inclinação. Você tem essa inclinação, não venha botar a culpa na igreja, no amor da igreja. Porque se eu quisesse ter o amor da igreja lá quando eu recebi, quando eu cheguei, eu tinha me afastado. Sem dúvida. Eu queria era Jesus. Eu não importava com o irmão que não ia me tratar bem. Eu estava com sede, era de Jesus. Então, se você está dentro da igreja com essa inclinação, não acuse a gente não acuse a gente irmão não. Queira Jesus. Ele quer você. Ele quer você. Não olhe para mim lá dentro não olhe para o pastor, não olhe para Bruno não. Queira Jesus. Somos falhos. Somos falhos, entendeu? Somos falhos, estamos nos ambientando ali. Então, a gente tem que forçar aquilo ali. Eu quero entrar aqui, Jesus. E Jesus vai ver, pensa aí, se eu tivesse desistido no primeiro cachorrinho para uma mulher que eu dei. Ah, tá vendo aí? Eu vou procurar um rapaz que é mais fácil. Eu tava numa luta. Perfeito. Aí é onde Deus vai ver o seu esforço e vai te ajudar. Sem dúvida. Agora não venha sair com mimimi, é a igreja. Não, é você. Isso aí. É você, é você. E a Bíblia nos orienta, né, que é olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí tem uma canção que diz assim, ó, e se olharmos para ele, não seremos confundidos. E é isso. Eu disse a você que eu ia dizer algo do início. Sim. Você falou, né, a história do ex-homossexual, casado. E eu digo a você, viu? Eu vivi lá dentro, tá? Eu não sou mais homossexual, não. Mas eu não sou, não é porque eu sou casado, não. E tenho 2 filhos, não. Eu não sou, não é por causa disso, não. Eu podia ser casado e ter 2 filhos e continuar homossexual, escondido. Sim. Certo? Mas eu quero ir pro céu, Bruno. A minha fidelidade primeiro é a Deus. A minha esposa não tem ciúme de mim, nem com homem, nem com mulher, nem com ninguém. A minha esposa confia em mim. E é quem eu preciso. Eu preciso aqui na terra que a minha esposa confie em mim e Jesus. Agora você, Bruno, e você em casa, precisa acreditar o que tem lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Entendeu? As pessoas têm que acreditar. Eu não tenho que dar satisfação. Um amigo meu foi muito claro com isso, Bruno. Muito claro mesmo. Um professor meu. Ele era meu amigo e era meu professor. Eu, na escola técnica, com 16 anos, 17, né? Ele era meu professor. Certo? Se ele vê isso aqui, Silvio, ele gosta demais de mim até hoje. Sendo que eu tinha 16, 17, ele era filho do diretor, então ele tinha 21. Entrou com o pai, né? Sim. 21 anos. Sim, sem dúvida. Meu professor, cara bonitão, meu amigo. Caraca, eu com 16, 17, todo mundo aflou, né? Na idade? Na idade, eu subi em cima da mesa, no birô, e quando ele entrava, dando em cima dele, certo? Professor. Eu fui jogar voleibol, ele foi ser professor, né? Era meu professor também de vôlei, nas equipes. Gostava demais de mim. Ele, muito rico, me levava pra casa dele, tudo, mas só queria ser meu amigo. Silvio. Vim para Natal. Ele soube que eu me converti, certo? Falo com ele de vez em quando. 2 anos atrás ele esteve aqui. Lá vem Silvio aqui em Natal. Aí eu, Silvio, tudo bem, tudo bem. Ele, meu amigo, eu sou muito feliz com a sua... Pra você ter uma ideia como ele gostava de mim, ele me levou, se ele ouvir, ele me levou pra sauna, pras mulheres. Aí eu ficava lá no cantinho assim, ele dizia, não, deixa ele é tímido. Que provação. Mas era o que... Alô, Silvio. É o que o mundo quer ver, né? É o que o mundo quer salvar de toda forma, entendeu? No jeito dele, entendeu? Sim. Aí ele chegou pra mim aqui e disse, Edmilson, é interessante, 2 coisas que eu vou dizer muito interessante. Ele chegou pra mim e fez, Edmilson, o pessoal chega lá porque me chamavam de Missinho. Você sabe, chegam pra mim, Silvio, tu acha que Missinho é homem mesmo agora? Porque eu era muito assumido, entendeu? Aí, Silvio, rapaz, eu não acho não, eu tenho certeza.
Aí ele olha pro cara assim, ele fica, pô, eu não sei não, eu vou dizer porque você não sabe. Sabe o que é que vocês gay é tão interessante? É porque é o seguinte, essa é pra você de casa. Nasceu Edmilson. E eu sempre digo isso também. Quando nasceu, né, foi parteira em casa. A parteira gritou, é homem! Ela não gritou, vai escolher quando crescer não. Parteira, cifrar e puar, como diz lá em Êxodo. Não é isso? Puxou o menino, olhou os cachos assim, ó, é menino, Mata. É homem, é macho. É macho, né? É macho. E quando foi pra matar, né? Mata o macho. Se nascesse naquela época, o faraó ia te matar. Porque tu não era menino, tu era um menino. Entendeu? Aí é homem, ela gritou, Glória. foi homem, entendeu? Aí ele teve assim, aí nasceu Edmilson, homem. Cresceu. 12 anos, 13 anos, pegando as meninas da escola tudinho. 14, 15, 16, 17. Pegou todas as meninas. 18, 20, 25, casou, teve filho, sempre foi heterossexual, como eles falam, né? Que pra mim até isso aí eu não vou dizer não, tem estudo, mas isso aí é outra parte, entendeu? Hétero, homossexual, é homem, mulher e acabou, entendeu? É isso aí. Aí, vai. Aí cresceu, 27, 28 anos, aí pá, com 30 anos ele olhou pra mulher e fez, quero mais mulher não. Viu aí que ele namorou a vida toda? Sim. Quero um homem. Isso meu amigo falando. Aí vocês, gay, vão e diz, sempre foi gay. Sempre foi gay. Aí nasceu Edmilson. 11, 12 bichinho, queria menino, 14, queria menino, era gay, queria menino. Quando foi com 30, ele disse, não quero mais ser gay, é homem. Pra vocês é mentira. Então quer dizer que gay é o sexo forte? Tu entendeu, Bruno? Claro, a analogia é perfeita. Entendeu? Ele, quando me disse, eu disse, então pra vocês, não tem a transformação do cara que é gay, do cara que é homem pra ser gay. Aí sempre foi gay. Sempre foi gay. E o gay pra homem, ele não vai ser homem. Ele nunca foi homem, ele é gay. Entendeu? Ah, terra Aí seca, desviado. Filho de Jezabel com Acabe. Aí ele fez isso aí, meu amigo. Quando ele disse isso aí, eu digo, é verdade. É verdade. E outra é que eu vou queimar aqui o filme X-Men. Gosto muito do filme. Mas como cada vez que eu vi o filme, eu dizia, eu vivi no meio. Eu tô falando porque eu vivi no meio. Lembra que eles são mutantes. Sim. E querem ser uma raça diferente. Sim. Sim. Né? Nós somos diferentes. Sim. E vários tipos, né? Sim. Aí eu dizia, o cara aí tem uma chamadinha pra esse lado, entendeu? Que é sapatinho de lã, né? Sim. Pronto, aí eu tenho essa visão do filme X-Men. Bruno, então isso aí. Então hoje eu sou o Edmilson, casado com Sheila, que tenho 2 filhos, Eishla e Davi Azaf, andando no caminho do Senhor, tentando, buscando, mostrando com meus filhos o caminho do Senhor. Minha fidelidade é a Deus e a minha esposa. Se você que está ouvindo a gente aqui, só digo para você, vá lá para Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então, se você tem alguém com inclinação assim, como eu lhe disse, Bruno, ame. Ame. Aí o que é esse amor que agora eu vou lhe explicar? A minha família. Não é isso? Sim, lembra que tem a minha família? Lembro, sim. A minha família, quando eu fiz um propósito com Deus, eu e Sheila, quando tivesse a minha filha dar o testemunho. Eu já era diácono da igreja, líder de mocidade, tudo. Quando eu fui dar, ninguém nem sabia. Entendeu? Nossa. Quando eu fui dar o testemunho, primeira vez foi lá. Aí reuni a minha família toda em Maceió, com a minha família também, meus parentes de Maceió, porque minha família é minha esposa e meus filhos. Perfeito. Então, reuni a minhas parentes em Maceió, meus irmãos, e lá e dei o testemunho, pedi perdão ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos. Entendeu? Nossa. Pedi tudo isso. E pra gente rir um pouquinho, meu pai à noite, cego, meu pai perdeu a visão com 60 e poucos anos, eu dormi na casa dele, ele, Marina, o Dinho falava tanto, me chama de Dinho. Sim. O Dinho falava tanto sexual. Aí a minha mãe, Zé, teu filho era viado, Zé. Aí o velhinho, mas não é mais não, Marina? Mas não é mais não? Não. E eu entrei com meus pais, são 9 irmãos, como eu lhe disse, não é isso? Sim. Só entrou no meu casamento, meu pai e minha mãe. E nenhum dos outros 8, eles entraram. Na igreja, só comigo assim, ó. Nossa. Só entrou comigo, os 2 entraram comigo, meus irmãos todos lá no meu casamento. Meu casamento parecia, não, era casamento de príncipe e de rainha. Muita gente chorando. Sheila entrou cantando o hino
Te agradeço, que depois a gente soube que foi feito por um ex-homossexual. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Então ela entrou e depois é que a gente soube que tinha sido feito pelo ex-homossexual. Te agradeço. E era muita gente chorando, eu entrei chorando muito, entendeu? Chorava muito. E os 9 irmãos aí lá, tive isso com meus pais, fiz o velório da minha mãe, né? A cerimônia fúnebre, fiz o do meu pai também, entendeu? E no do meu pai, eu tenho orgulho de dizer, chorei muito porque eu disse, lembra que eu disse que eu não ocupava eles? Sim. Que o diabo veio para matar e destruir. Ele está ao derredor querendo tragar. Ele viu fraqueza foi em mim. Né? Eles é que cada um tem que tratar com Deus. E eu disse, meu pai foi um campeão. Numa época que muita gente podia dizer que o filho dele tinha trejeitos, tudo, meu pai estava me amando. O meu pai, para criar esses filhos todos, eu lembro ele me levando para caçar, ele me levando para pescar, porque ele estava tentando e ele conseguiu. Se ele estava tentando, ele conseguiu. Tá entendendo? Sem dúvida. Se ele estava tentando, ele conseguiu. Se ele estava tentando, ele conseguiu. Ai, que e eu sei que... E minha mãe, Bruno, não estou aqui aparecendo para você não. Minha mãe, no leito da morte, disse, meu filho, você foi o meu melhor filho. De 9, ela disse isso. Você foi o meu melhor filho. Quando você tinha o seu pecado, era com você. Entendeu? Mas você também deu alegria imensa. E o interessante é que eu lembro da sua frase agora que você falou do começo. Esse meu filho vai cuidar de mim. Tua mãe profetizou na tua vida, cara. Tua mãe profetizou na tua vida, dizendo que você cuidaria dela. E eu cuidei. Eu não cuidei e dei muito exemplo para eles. Exato. Eu tô fora de Maceió, eu vim em 91, não é isso? Isso. 34 anos. Eu sou mais presente lá do que todos eles. Até hoje, Bruno, que não tenho mais meu pai nem minha mãe. Mas eu nunca fiquei ausente da minha família. Eu sempre tive presente. Parece que eu tô lá com eles, entendeu? Todo dia eu ligo. Todos os dias eu ligo para meus irmãos. Todos os dias. Todos os dias. Não é um dia, não. E você tá fora 34 anos e tem um comportamento desse. Ele sabe da minha vida, sabe tudo. Tudo sempre soube. O que não sabia era quando eu tava... Na homossexualidade. Na homossexualidade eu não tinha parentes, eu não tinha nada. Eu tinha eu sozinho. Então, aí eu disse lá. Aí eu digo pra você. E ele fez comigo e faz com você, viu? Deu tudo. Devolveu tudo. Tudo que o diabo tinha me tirado, ele devolveu. Tudo. Ele me deu nome. Eu tô falando de mim, tá? Eu tô falando de mim. Eu não tinha nome. Eu era conhecido como aquele gay. Aquele viado. Entendeu? Aquele rapaz, aquele cabeludinho, viadinho. Era assim que as pessoas se referiam a mim. Eu tenho certeza disso, entendeu? Quando eu era irmão. Então ele me deu um nome, ele me deu a minha família daqui, minha esposa, meus filhos, ele me deu a minha família, o parentes lá de Maceió de volta, ele me deu tudo, ele me restaurou tudo de verdade, Bruno. De verdade. E hoje eu vivo para minha família. E como eu disse, eu não sou mais homossexual, não porque eu sou casado e tenho filhos. Eu sou um ex-homossexual porque eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus, entendeu? Verdade. E eu encho a minha boca para dizer isso. Com minhas falhas, entendeu? Que a gente não é perfeito, não. Entendeu? Tento buscar a Deus cada dia, estar na presença dele, com a minha família. E o presente de Deus eu quero entrar com toda a minha família. Eu e minha casa lá, servindo ao Senhor. Que maravilha! Gente, olha só. Normalmente, vocês que me acompanham aqui sabem que eu tenho um roteiro para poder me guiar e eu acompanho muitas vezes aqui. Mas Edmilson foi tão impressionante. Você falando, e eu dizendo, ele vai deixar eu falar o roteiro ou não? E você ia passo a passo. Um negócio impressionante. Passo a passo, falando tudo aquilo que eu queria que as pessoas acompanhassem e soubessem do quanto que Deus cuida de um ser humano, mesmo que ele esteja na sarjeta. Isso aí. E o interessante é que a Bíblia fala no livro de Salmos que um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita.
Deus ouviu tua oração, tu na lama. Porque ele enxergou o amanhã. Tu estava enxergando o óbvio para repetir toda aquela bagunça que você vivia. E Deus falou assim, eu vou te atender, porque eu tenho um plano lá na frente que tu não sabe. E eu vou te pegar lá, na curva. Quando tu achar que tá fazendo e acontecendo na curva lá, eu te pego. Ainda bem. E Deus te ouviu. Então Deus pode te ouvir. Agora, nesse exato momento que você está assistindo esse testemunho do diácono Edmilson, que foi transformado pela graça de Deus, ele pode te ouvir agora. Onde você estiver ouvindo, no ônibus, no hospital, no leito, aonde você estiver, Deus pode te ouvir agora, se você fizer uma oração sincera, porque a Bíblia nos garante que um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Então, de verdade, diácono Edmilson, muito obrigado. Que privilégio para nós do Discípulos Podcast estar aqui ouvindo um testemunho de que Deus ainda transforma. Deus ainda pega alguém e muda não só a sua geografia, mas muda a sua história por completo. Então, que Deus continue te abençoando a Sheila, amém, os meninos, em nome de Jesus. Eu só vou dar a propaganda do livro aí, né? Positivo, pode falar. Exatamente. A escritora Sheila Gomes, né, que é minha esposa, Sheila Souza, né? O livro é Da Crise à Identidade. Você vai encontrar no Instagram, tá? Qualquer dúvida, procura a gente. Perfeito. Eu vou deixar a descrição. Eu vou deixar a descrição aqui no link do canal para você clicar e conhecer, né, um pouco da história, né, do diácono Edmilson com outro viés. A esposa contando, né? Isso vai ser muito importante para poder você entender essa complexidade daquilo que foi a vida do diácono Edmilson. A você, muito obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar, não esqueça de comentar, vai ser importante para que outras vidas sejam abençoadas.